A aula de hoje é da seção 11.9, que fala sobre representações de funções como série de potências. E eu queria começar a aula relembrando uma coisa que a gente já falou numa aula anterior. Que era o seguinte, ó. Em algum momento eu escrevi a seguinte série, eu escrevi assim: 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x à quarta e por aí vai. E aí eu fui fazer assim, foi na aula de 7 potências, né? Eu falei assim, essa série aqui é uma série de potências de x, né? Eu falei assim, centrada em zero. Além disso, você pode observar que ela é uma série geométrica, né? Que desse tempo para cá eu multipliquei por x, desse tempo para cá eu multipliquei por x, por aí vai. Então, ela é uma série geométrica. E uma série geométrica, numa outra aula para trás, a gente já falou que uma série geométrica converte para isso aqui, né? A1 sobre 1 menos a razão. O A1 aqui, no caso, é 1, e a razão aqui é x. Então, esse resultado aqui, a gente já tinha escrito e falado em algum momento. Né? Essa série é igual a isso. Num passo de extrema genialidade, eu não estou sabendo nem falar. Num passo de extrema genialidade, você pode mudar o lado dessa equação e escrever isso aqui, ó. Só mudei o lado da equação, tá bom? Por que eu estou falando isso? Eu quero que você observe o seguinte, olha. Isso aqui é uma função. Isso aqui é uma série. Se você quiser ser mais detalhista, é uma série de potências potência de x, né, centrada em zero. Então, isso aqui é uma função, isso aqui é uma série de potências, potência de x, centrada em zero, então, x menos zero ao quadrado, x menos zero ao cubo. Mas, grosso modo, isso aqui é uma série, isso aqui é uma função, isso aqui é uma série. Aqui, anteriormente, a gente estava tentando pensar assim, né? Eu tenho uma série e eu queria saber para onde que a série convergia, né? Lá atrás a gente estava pensando nisso. Tem uma série e eu queria saber para onde que ela convergia, fazia alguns truques. Esses truques vão ser importantes para a prova, tá bom? Esses truques que a gente faz daqui para cá, vai cair na prova. Mas a gente fazia alguns truques para saber para onde que a série convergia. Lembrando que a série convergia nessa situação aqui que eu vou escrever, né? A série convergia quando o tamanho do R aqui, né, da razão que multiplicava, era menor do que 1. No caso aqui o R é o próprio x. Então essa série converge nessas condições aqui. A gente sabia isso. Então aqui a gente estava pensando numa série e para onde que ela convergia. Agora, eu estou mudando de lado aqui, né, escrevendo dessa maneira, só para aproximar um pouco mais da prática que a gente vai fazer a partir de agora. Que é a seguinte, olhar para uma função, a princípio qualquer, mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, olhar para uma função e saber se essa função pode ser escrita como uma série. Beleza? Agora, o raciocínio é ligeiramente inverso. Antes a gente olhava para uma série e
queria saber para onde que ela converge, a gente escreveu essa equação. Agora a gente está olhando para essa função e se perguntando, será que essa função pode ser escrita como uma série de potências? Essa igualdade diz que sim, né? Será que uma outra função qualquer pode ser escrita como uma série? É isso que a gente vai falar nessa aula e na próxima. Queria chamar a atenção aqui a alguns pequenos detalhes, né, que passam despercebidos para uns, para outros. Para uns não passam, mas para outros passam e eu vou chamar a atenção aqui. Ó. Se eu tenho uma série, né, de potências dessa maneira, talvez eu vou querer uma série bem particular, então uma série geométrica. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 1 mais... Eu vou colocar... mais meio, vamos lá. 1 mais meio ao quadrado, mais meio ao cubo. E aí vai. Meu x aqui é meio. Então, se eu escrevo essa série aqui, eu sei que ela converte para 1 sobre 1 menos meio. 1 sobre 1 menos meio, 1 sobre meio, que isso aqui é 2, né? Então, o que eu quero que você observe aqui, ó? Se eu colocar x igual a meio aqui, vai ficar 1 mais meio mais 1/4, mais 1/8, por aí vai. A gente fez essa conta na calculadora, vocês lembram? Se eu fizer uma soma aqui, eu vou colocando soma de mais termos, x igual a meio, eu vou chegar em 2 aqui, né? Mesma coisa pro lado de cá, né? Por isso que tem uma igualdade do tamanho aqui, né? Se eu colocar x igual a meio aqui, tem 2 aqui. Então tem 2 aqui e 2 aqui. X igual a meio é um exemplo disso. Agora, se eu colocar x é igual a 3, por exemplo, atenção a isso aqui, tá bom? Estou pegando um cara que não está na convergência. Se eu pegar x igual a 3, o lado direito aqui vai dar 1 mais 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo. Eu espero que vocês observem que esse lado aqui vai divergir. Mas se eu colocar x igual a 3 aqui, do lado esquerdo da equação, fica 1 sobre 1 menos 3, que é um número, né? Vamos ver qual número que é. 1 sobre 1 menos 3 é igual a 1 sobre menos 2. Menos meio, né? Então, se eu colocar x igual a 3 aqui, diverge. Se eu colocar x igual a 3 aqui, dá um número, né? Isso igual a função. Então, o que eu queria falar é, toma muito cuidado com essa igualdade, que essa igualdade só vale aqui, beleza? Essa igualdade só vale aqui. Eu queria começar chamando a atenção de vocês para esse fato. É uma igualdade que vale dentro da sua restrição. Mas é bem legal dentro da sua restrição, né? Se eu colocar, por exemplo, x é igual a meio, tanto faz se eu estou olhando para isso ou para isso. Né? X é igual a 1/3, tanto faz se eu estou olhando para isso ou para isso. Esses dois objetos são iguais, né? Lembrando que esse objeto aqui eu estou olhando para ele como uma função. Então eu coloco um valor de x aqui, ele cospe um valor de y, né? Um valor da imagem. De cada x que eu coloco, ele vai me dar uma imagem daquele x. E aqui é uma série, né? Então, uma série, a gente já está tratando de série faz tempo já. Eu coloco x é igual a 2, ou x é igual a 3, ou x é igual a meio, ou x é igual a 1/3 aqui, e eu posso me perguntar sobre a convergência ou não, né, desse valor. Tá bom, eu queria começar falando era disso.
Vamos entender um pouco, geometricamente, isso que foi feito ali no quadro, né? O que eu fiz no quadro? Deixa eu abrir aqui de novo, né? Vamos entender um pouco, geometricamente, essa equação aqui. Tá bom? Essa é a primeira equação da seção. Deixa eu abrir ela aqui também. Tá vendo? É essa aqui, ó. 1 sobre 1 menos x igual a 1 mais x ao quadrado, papapá. Vamos entender isso aqui geometricamente. E aí, eu vou olhar para essa série e vou olhar para a sequência das sumas parciais dessa série aqui, tá bom? Eu vou ir construindo para vocês irem criando a ideia aqui, ó. Então, primeiro eu vou escrever a função 1 sobre 1 menos x, depois eu vou olhar a sequência das sumas parciais dessa série. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver se pega. Oh, merda, eu tava falando. Eu mostrando o livro. Foi mal, deixa eu voltar um pouco aqui. Foi mal. Eu tava falando? Eu tava falando aqui, ó. Eu vou mostrar essa igualdade aqui, ó. Então, tem esse 1 sobre 1 menos x, que é a função que eu vou escrever lá no GeoGebra, e aí eu vou olhar para essa série aqui igual a sequência das sumas parciais, tá bom? Então, primeiro eu vou escrever essa função, e aí depois eu vou mostrar como é que está relacionado com essa série aqui, olhando para a sequência das sumas parciais dessa série que é direita. Foi mal, eu vacilei aqui. Muito botão para mim. Então, vamos começar escrevendo aquela função ali. Então, 1 sobre 1 menos x. Então, ó, a função 1 sobre 1 menos x é essa daqui. Ela é a função 1 sobre x deslocada, né? Mas eu estou interessado só nesses valores aqui, ó. Deixa eu mudar de novo. Estou interessado só nesses valores aqui, ó. Então eu vou apagar um pouco ali meu gráfico. Por quê? Eu não quero nada que seja maior do que 1. E eu não quero nada que seja menor do que menos 1. Então essas coisas aqui eu vou esconder. Tá bom? Não, tá bem lerdo aqui meu computador. Eu tô interessado nessa faixa branca, tá bom? Que é aquele intervalo ali de valores de x. Esquece esse B1 aqui, esse A1. Aqui é menos 1, é A e B na realidade, está escrito, né? Deixa eu... Como é que eu faço? Configurações... Exibir rótulo, isso. Aqui também não quero exibir o rótulo. Então, ó, de menos 1 até 1. Eu tenho a minha função aqui, deixa eu dar uma encorpada nessa função para ela ficar mais evidente. Vou deixar ela mais grossa. Deixa eu ver na gravação aqui se está pegando. Tá, minha cabeçona está do lado de cá, né? Então tá bom, não estou tampando nada não. Então a função 1 sobre 1 menos x dentro desse intervalo aqui, de menos 1 até 1, é essa função aqui, ó. Então vamos olhar para a sequência das sumas parciais. Ó, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1 mais x. O que isso significa, né? Vou colocar assim, ó, y igual a 1. Y igual a 1 não tem muita graça não, mas y igual a 1 mais x, o que eu quero que vocês observem? O que vocês diriam aqui do y igual a 1 mais x? Muitos de vocês até estão falando assim, está tangenciando aqui. Essa é uma reta que tangencia aqui no ponto 0,1, né? Nesse ponto aqui, 0,1. De fato.
Mas eu quero falar que é o seguinte, olha, essa reta é uma aproximação dessa curva verde. Ela aproxima com precisão o ponto 0,1, que é o centro do nosso intervalo de convergência. Lembra que a gente estava escrevendo uma série centrada em zero? Então, no zero aqui, ó, essa aproximação é muito boa, perfeita. Não é que é muito boa, ela é perfeita. Se o x é zero, eu tô nas duas funções eu estou no mesmo y, certo? Aproximação perfeita. E ela é imperfeita nos outros lugares, certo? Ela é imperfeita. Essa aproximação só com um termo linear aqui, nessa aproximação linear. Vamos tentar escrever o próximo termo da minha sequência das sons parciais, que é 1 mais x ao quadrado. Eu acho que saiu esse 1 mais x ao quadrado, né? Eu estou olhando para esse aqui, ó. 1 mais x ao quadrado. Então, ó, é uma aproximação que aproxima perfeitamente aqui no x igual a zero, e ela dá uma melhorada, né, em relação aos outros caras aqui, ó. Por exemplo, no x é igual a 0,6, que está aqui, ó, eu estou ligeiramente mais próximo aqui da minha curva verde do que aqui, né? Aqui eu estou mais longe do que aqui. Tá vendo? Aqui eu estou mais perto da minha curva verde do que aqui embaixo, ó. Aqui eu estou mais longe da minha curva verde. Esse perto e longe eu estou olhando no eixo vertical, tá bom? Então, essa curva aqui, qual delas? Essa curva P, né? Essa curva aqui que está desenhada, ela aproxima melhor da minha curva verde. Vocês concordam? Tá mais próximo, né? Em relação à minha H. Eu só acrescentei mais um termo aqui quadrático, né? Mais um termo igual ao quadrado. Será que se eu colocar mais um vai ficar melhor ainda? Y igual a 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo. A minha aproximação anterior era essa curva preta aqui, ó. Minha aproximação atual é essa curva azul aqui, ó. Eu espero que vocês notem que essa curva azul, ela está mais próxima ainda dessa curva verde em relação a essa preta aqui, né? Ó, esse ponto aqui está muito mais próximo da minha curva verde do que esse ponto aqui de cima. Bom, vou mais um. 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x à quarta. Espero que vocês notem agora que a minha vermelha deu uma melhorada em relação à minha azul. Quanto mais termos eu vou colocando aqui na minha sequência de somas parciais, mais próximo dessa curva verde, esse polinômio vai ficando. No infinito, ou seja, quando eu faço o meu n aqui, né, que é o grau do meu polinômio, tender para infinito, eu chego na minha curva verde. Eu chego na minha curva verde, está representado por essa igualdade aqui. Então, eu coloquei 4 termos e ficou muito bem aproximado. Quanto mais termos eu vou colocando, mais próximo eu vou ficando dessa curva verde. Então, essa é a ideia geométrica que eu queria dar para vocês, sabe? Quanto mais termos eu colocar, mais próximo eu fico daquela curva verde ali. Uma coisa muito curiosa, que eu já até bati um papo com um dos alunos aí, que nos comentários falou assim, não, mas lá na primeira ou segunda aula, eu falei assim, 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 é meio. E aí uma pessoa falou assim, mas agora você deu a mínima para... Ele falou palavrão, tá bom? Eu estou pegando leve.
Aqui você deu a mínima para matemática, né? Você só falou assim, 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 é meio. E eu fui falar com ele assim, ó, beleza, tá errado. Mas se acostume com esse argumento. E eu vou dar uma justificativa agora para isso. Eu falei que ele ia ver eu falei com esse aluno que ele ia ver isso que eu estou falando agora no futuro, mas ele pode entender isso no presente. Ó. Eu vou escrever todas as minhas aproximações aqui. Ó. A aproximação mais tola de todas, tá bom? Y igual a 1. Depois eu faço uma aproximação melhorzinha, né, que é linear. Depois eu coloco um termo ao quadrado, um termo ao cubo, um termo à quarta. E eu queria que vocês observassem esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Então, olha, ó, a curva passou aqui em cima, a curva passou aqui embaixo. A curva passou aqui em cima, a curva passou aqui embaixo. A curva passou aqui em cima. A próxima que eu vou fazer, ó, 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x à quarta mais x à quinta. Que é essa curva laranja aqui. Passou aqui embaixo. Se colocar o x a c, você vai passar aqui em cima. Por quê, né? Porque esse ponto aqui é o ponto x é igual a menos 1. X é igual a menos 1, aqui dá 1, beleza? Porque não tem nada a ver com x. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, isso aqui dá 0. X é igual a menos 1, aqui dá 1 também, né? Porque dá 1 menos 1 mais 1. Isso aqui vai dar 1 menos 1 mais 1 menos 1, que é 0. Isso aqui vai dar 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1, que é 1. Isso aqui vai dar 1 menos 1, que é 0, mais 1, que é 1, menos 1, que é 0, mais 1, que é 1, menos 1, 0. Então, isso aqui dá 0. Então, se eu colocar mais um polinômio, o próximo vai dar 1, depois vai dar 0. Se eu colocar mais um grau aqui, né? Mais um x à sexta. Né? X a 6, x a 7 e tal. Então, fica oscilando ali entre 0 e 1. E a curva real passa onde? Ó? A curva real, que é a curva 1 sobre 1 menos x. Ela passa no meio. Vocês entendem o que eu estou querendo implicar aqui? 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1. Isso não é meio, não. Isso não é meio, não. Mas se eu tivesse que escolher um valor para ser, eu colocava meio. Vocês concordam? A justificativa aqui é uma coisa assim, ó. Quando x tende a menos 1, esse valor aqui tende a meio. É isso que a gente consegue afirmar. Então, dentro dessa série aqui, olha, dentro dessa série aqui, quando x tende a menos 1, essa série tende a meio. Mas isso que eu estou falando aqui é pesadíssimo, pesadíssimo. Só estou falando porque alguns de vocês debocharam, né? Brincando, não tô brincando. Mas alguns de vocês debocharam, entre aspas, ali daquela conta 1 menos 1 mais 1 menos 1. Tá aí, ó, um outro momento que a gente depara com esse 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1. E se fosse para a gente dar um valor, o valor que mais faz sentido nesse contexto aqui é o meio, né? Que é onde que a curva verde passa aqui. O que você tem que lembrar é que em x é igual a menos 1, essa série não converge. Em x é igual a 1, essa série não converge. E aí é por isso que dá esse probleminha aqui, tá bom? Nessa beirada. Se o x estiver ligeiramente à direita aqui do menos 1, se ele for 0,999999, menos 0,99998, por exemplo, uma coisa muito próxima de 1, e você colocar ele nessa série, ele vai convergir para uma coisa muito próxima de meio. Tá bom. Legal.
Já falei demais disso aqui. Antes de apagar, eu quero dar um resumo dessa aula. Olha que essa aula, o que você tem que ter na cabeça depois de você escutar essa aula. Tem algumas funções que eu consigo escrever elas como uma série de potências. Na aula de hoje a gente vai falar de algumas funções que a gente consegue escrever como série de potências usando essa ideia aqui da série geométrica. Na aula que vem a gente vai generalizar e muito a ideia da aula de hoje, que é a série Taylor. Na aula de hoje a gente vai só ficar convencido disso. Tem como eu escrever algumas funções como uma série de potências. Então, será que tem como eu escrever essa função aqui? Eu estou pensando f de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Será que tem como eu escrever essa função como uma série de potências? Olha para essa função aqui e eu vou fazer um truque, que eu vou escrever ela assim, ó. 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Bom, fiz um truque aqui. Eu fiz esse mais ficar escrito dessa maneira aqui, menos. Então você estava se perguntando assim, será que tem como eu escrever essa função aqui como uma série de potências? Isso é igual a isso. Será que tem como eu escrever isso aqui como uma série de potências? Bom, isso aqui está me parecendo muito com isso aqui, né? 1 sobre 1 menos x. Só que no caso o x aqui é menos x ao quadrado, né? Então, nota, isso aqui é para onde uma série geométrica converge, né? Com R menos x2, né? Então, isso aqui é 1, aí o R é menos x2. Então, aqui vai dar menos x ao quadrado. Depois, multiplicar por menos x2 vai dar mais x à quarta. Depois, menos x à sexta. Depois, mais x à oitava. Tá certo? Estou multiplicando por menos x2. Depois, menos. Mais, menos. Então, ó, essa função aqui, essa função aqui, essa função aqui, pode ser escrita como essa série de potências aqui. Tomando, lógico, o cuidado de que eu preciso de um companheiro, né? Eu preciso que o módulo do R, que é menos x ao quadrado, seja menor do que 1. Né? Eu preciso disso. Ou seja, que o tamanho de x ao quadrado, tirei esse menos 1 ali, né? Para cá, então, tiro raiz, fica o módulo de x menor do que 1. Então, essa função aqui é essa série aqui nessas condições. Legal? Você pode estar se perguntando aqui o porquê que a gente faz essas coisas. Por que você já tinha função, por que você quer escrever como uma série? Na aula que vem eu vou deixar essa resposta mais bem explicada. Mas na aula de hoje eu queria chamar a atenção do seguinte, olha. Não necessariamente a função que está aqui na esquerda vai ser uma coisa simples. Não necessariamente. Mas, necessariamente, a função que está aqui na direita, o que a gente quer para o futuro, tá bom? Necessariamente a gente quer que essa função aqui da direita seja uma coisa, entre aspas, polinomial, tá bom? Esse entre aspas aqui é só porque o grau desse negócio aqui é infinito. E aí a gente não chama de polinômio. Mas, vocês entendem o que eu quero dizer com polinomial? Isso aqui é x ao quadrado, isso aqui é x à quarta, isso aqui é x à sexta, tá bom? É coisas desse tipo. E aí,
Do lado esquerdo, pode ser difícil de integrar, de derivar, de mexer, de trabalhar. Agora, eu espero que você não ache difícil derivar um polinômio, integrar um polinômio. Trabalhar com o polinômio em geral não é tão difícil assim. Vocês viram em cálculo 1, né? Quando vocês tinham que derivar, por exemplo, x ao cubo, você tinha que derivar? Derivar. Molezinha, né? 3x2. Agora, quando você tinha uma coisa assim, ó, e elevado a x vezes cosseno de x ao quadrado, por exemplo, e você tinha que derivar, dava um pouquinho mais de trabalho, certo? Para derivar, para integrar. Então, a função que aparece aqui à esquerda não necessariamente é uma função simples. Mas a função da direita necessariamente é uma coisa parecida com um polinômio. Porque a gente está tentando escrever como série de potências. Tá. Vamos integrar aqui só porque eu quero, tá bom? Eu estou afim. Então deixa eu integrar o lado direito e o lado esquerdo. Então integral disso, essa integral disso, essa integral disso. Dx, tá bom? dx. A integral disso daqui é uma integral que já tem na tabelinha, né? Isso aqui é tangente a menos 1 de x. Arco tangente, né, de x. Agora, integrar isso aqui é molezinha. X menos x ao cubo sobre 3 mais x à quinta sobre 5 menos x à sétima sobre 7 mais papapá. Vocês lembram de integral, né? Porque se eu derivar esse negócio aqui, dá isso. Se eu derivar isso daqui, 3x ao quadrado, 3 corta com 3, fica só x ao quadrado que está aqui. Tá bom? Esqueci totalmente esse sinal de menos aqui também na fala. Se eu derivar isso daqui, dá 5x à quarta sobre 5. O 5 cancela com 5, sobra só x à quarta que está aqui. Olha que interessante, ó. A gente antes queria saber se tinha uma série de potências para representar essa função aqui. Aí a gente encontrou essa série de potências aqui. Além disso, essa função aqui também tem uma série de potências. Ó. Legal, né? Você pode se perguntar dessa outra função aqui, ó. 1 sobre 2 mais x. Sabe que essa função tem uma série de potências, né, que escreve essa função aqui? E aí o que a gente sabe, por enquanto, a gente só sabe fazer isso, é tentar escrever isso aqui como uma série geométrica, né? Por enquanto, a gente só sabe fazer isso. De novo, né, a série de Taylor vai dar uma ferramenta para a gente fazer com todas as funções, tá bom? Escrever a série geométrica de qualquer função, qualquer aqui entre aspas. Por quê? Porque todas as funções que são deriváveis, né, que são as funções bonitinhas, tá bom? A gente passa a ser infinito, né? São infinitamente deriváveis. Enfim, vou voltar aqui. Eu tenho essa função aqui e eu quero escrever ela como uma série de potências. Aí eu vou tentar mexer nela. Ó. Vou multiplicar por meio em cima e embaixo. Então, multiplicando por meio em cima e embaixo, fica 1 mais x sobre 2, tá bom? Multipliquei por meio em cima e embaixo. Agora eu vou fazer o mesmo truque que eu tinha feito antes. Isso aqui é meio
sobre 1 menos x sobre 2. Esse mais aqui eu estou escrevendo daquela maneira. Por quê? Porque eu sei que isso daqui é qual série? Ó, A1 e a razão está aqui. Ó. A razão é menos x sobre 2. Então, essa série aqui é meio. O próximo termo é menos x sobre 4. Eu estou multiplicando meio vezes menos x sobre 2. O próximo termo é x ao quadrado sobre 8. O próximo termo é menos x ao cubo sobre 16, mais x à quarta sobre 32, menos x à quinta sobre 64. Então tá aí, ó. Se eu quero escrever essa série aqui como uma série de potências, eu posso escrever dessa maneira, tomando um cuidado de que essa série aqui eu só tenho essa igualdade entre essas duas coisas, eu só tenho essa igualdade entre isso e isso, se a minha razão for menor do que 1. O que isso significa? Que vou tirar esse menos meio para fora aqui, como eu tenho um módulo sai positivo, né? Então vai ficar meio no módulo de x menor do que 1, ou seja, multiplicar por 2 aqui dos dois lados, da desigualdade, módulo de x menor do que 2. Ou seja, se eu colocar qualquer valor aqui entre menos 2 e 2, do lado direito dá uma coisa, do lado esquerdo dá a mesma coisa. Ou seja, tem essa igualdade aqui nessa condição. De exercício, se você quiser entender o que foi dito aqui, faça esses 8 exercícios aqui, já está ótimo. Se você for muito ninja, quiser gastar sua matemática, experimenta esses dois aqui. Ó. Não, o desafio não é muito grande, não, mas é só porque é mais chatinho. O que você tem que fazer aqui? Ó? Você tem uma função racional assim, né? Então, tem um polinômio em cima, um polinômio embaixo, tá vendo? Polinômio em cima, polinômio embaixo. E aí você usa frações parciais para você escrever assim, é um número sobre um polinômio tipo x menos 2 aqui embaixo, né? X menos a. Então vai ficar assim, alfa sobre x menos a. Então, a sobre x menos b. Vai ficar alguma coisa desse tipo. E aí, usando frações parciais, né? Aí vai ficar, nesse caso aqui, vão ficar duas parcelas, né? Por causa que a gente tem um polinômio de grau 2. Então vai ficar duas parcelinhas assim. E aí, essa parcela da esquerda aqui, quer dizer, não sei o que é esquerda e direita para vocês, né? Aqui acho que é direita, aqui é esquerda para vocês. Essa parcela aqui da... Ih, eu já me confundi todo, já. Aqui é esquerda e direita para vocês. Aqui é esquerda, aqui é direita. Então, essa primeira parcela aqui vai ter uma série, né? Vai ter uma série de potências para você escrever ela. Você usa aquela ideia de série geométrica. Essa segunda parcela aqui, idem, você usa a ideia de série geométrica e encontra uma série de potências para ela. Faz um passo adiante que eu não estava fazendo, que é escrever isso aqui como um somatório, beleza? Então isso aqui você pode escrever como um somatório. Então você vai ter uma parcela aqui, um somatório. Se você for bom também de mexer com o somatório, você pode juntar esses dois somatórios num só, certo? Acho que nem precisa, né? Porque depois que você encontrou o somatório de duas coisas, juntar os dois somatórios num só é opcional, né? Porque você já tem a série aqui, só que essa série está dividida em dois somatórios infinitos. E para encontrar o intervalo de convergência, você encontra o intervalo de convergência da primeira, depois você encontra o intervalo de convergência da sua segunda série. E aí você faz a interseção entre esses dois intervalos.
Porque essa função tem que convergir quando todo mundo aqui da primeira convergir e quando todo mundo aqui da segunda convergir. Então tem um I aqui, então tem interseção entre dois intervalos. Então esse aqui ó, é um exercício para quem tiver fera aqui fazer. Agora, se você quiser só entender a matéria, fazer esses 8 aqui. Até semana que vem.